Vocês estão ouvindo o som característico dos instrumentos de corda. Sua família se compõe de primeiros e segundos violinos, viola, violoncelo e contrabaixo. Todos os membros desta família se parecem, só muda o tamanho. Todos têm 4 cordas estendidas sobre um cavalete que transmite suas vibrações ao corpo do instrumento. Eis as 4 cordas de um violino. Se eu modifico a sua duração com a pressão dos dedos de minha mão esquerda, posso obter pelo menos 50 outras notas. Eis algumas delas. O arco é como um prolongamento do braço do executante que pode fazer com ele tudo o que bem entender, desde o murmúrio quase imperceptível até o som forte e penetrante. Fazendo saltar o arco sobre as cordas, pode-se destacar as notas com grande clareza. Seja a batida enérgica ou doce, seca ou macia, chama-se então saltitante, ou, segundo o termo italiano, saltellatro. Outro nome italiano, martellato, quer dizer martelado, designa os golpes de arco rápidos e claramente separados. O trêmulo é, como seu nome o indica, um som estremecido e é conseguido justamente fazendo tremer o arco sobre as cordas. Acontece às vezes de um compositor indicar que as cordas devem ser tocadas com lenho, ou seja, com a madeira do arco. Vira-se então o arco e, em vez da mecha de crina, é a vareta que toca as cordas. Os instrumentos a arco permitem tocar simultaneamente 2 notas, fazendo tocar o arco sobre 2 cordas ao mesmo tempo. Isto se chama tocar em corda dupla. Quando a partitura indica uma passagem tocada em surdina, o violinista fixa sobre o cavalete de seu instrumento uma espécie de pequeno pente que não somente diminui o som, mas modifica o timbre que se torna doce e velado.
Uma corda que vibra tocada levemente a um certo ponto determinado produz notas agudas chamadas harmônicas. Pode-se reconhecê-las pelo seu som de flauta. Eis as harmônicas naturais numa única corda. Você notará que algumas delas soam levemente falsas. Para obter outras harmônicas, é preciso bloquear a corda com um dedo e, ao mesmo tempo, encostar levemente o outro dedo em um outro ponto desejado. Finalmente, o violinista é frequentemente convidado a deixar de lado o arco para atacar as cordas com os dedos diretamente, como se tratasse de um violão em pizzicato. Citemos como ilustração um curioso trecho de Paganini, Nel cor più non mi sento, onde se combinam dois efeitos opostos, pizzicato e melodia. Nós ouvimos até agora o som de um violino sozinho. Um certo número de violinos tocando juntos numa orquestra produzem uma impressão muito diferente. A sonoridade é particularmente rica no caso de uma frase executada pelos primeiros e segundos violinos. Eu me demorei um pouco no violino, porque ele me permitiu enumerar efeitos cuja maior parte pode ser reproduzida sobre os outros instrumentos de corda. A viola, um pouco maior que o violino, é afinada uma quinta mais baixo. Vou fazê-los ouvir as cordas do violino e as da viola, e depois uma série de notas que lhes darão uma ideia da extensão da viola. Mais grave que o violino, seu timbre é mais sombrio, mais aveludado. A viola é, entretanto, suscetível de vivacidade, como nesta passagem do sexto concerto de Brandemburgo de Bach, que exige dos violistas uma grande virtuosidade.
Todos sabem que os violoncelos são maiores que as violas, tão maiores que não se pode segurá-los entre o ombro e o queixo. Escutem sucessivamente as 4 cordas da viola e em seguida as 4 cordas do violoncelo e sua gama sonora. O violoncelo possui uma sonoridade muito expressiva em toda a sua tessitura, tanto no grave quanto no agudo. A surdina pode ser aplicada no violoncelo como a todos os outros instrumentos de corda. E o violoncelo pode emitir também harmônicas. Aproveitando a sonoridade particularmente cantante do violoncelo, os compositores lhe confiam com prazer magníficas melodias. Eis uma para violoncelo solo de Brahms. Eis outra melodia extraída da Sinfonia Inacabada de Schubert, onde todos os violoncelos tocam juntos. Os violoncelos não têm sempre melodias para tocar. Seu papel habitual consiste em acompanhar o canto de outros instrumentos. Eles são, apesar de tudo, mais favorecidos que o contrabaixo quanto às ocasiões de aparecerem como vedetes. O contrabaixo é o maior e o mais grave dos instrumentos da família. Você vai poder comparar suas cordas às do violoncelo e ouvir algumas das notas que ele pode dar. O pizzicato do contrabaixo, muito sonoro, é frequentemente utilizado em jazz. E se não se ouve solos de contrabaixo em música clássica, este instrumento não deixa de fazer sentir sua presença. Quem não prestou atenção a esta passagem da Quinta Sinfonia de Beethoven?
Escutem agora o mesmo trecho tocado pelo conjunto da orquestra e tentem concentrar sua atenção nos contrabaixos que sustentam todo o resto. Todos os instrumentos de corda são de madeira, mas eles não são conhecidos com esse nome. Esse termo designa outra família de instrumentos que, aliás, não são necessariamente de madeira. Trata-se, na verdade, de instrumentos de sopro com formato de um tubo com orifícios em um dos lados. Os músicos, soprando neste tubo, produzem diferentes notas fechando determinados furos com seus dedos. A flauta moderna descende do mais antigo de todos os instrumentos. Há milhares de anos, os homens primitivos sopravam em ossos ocos para produzirem sons como este. Hoje, a flauta é um instrumento extremamente ágil e aperfeiçoado, se bem que o flautista continue a produzir sons soprando no orifício. Ela é segura de lado, daí seu nome de flauta transversa. Ainda são usadas flautas de madeira, mas esta que vocês vão ouvir é de prata. Eis as notas que se pode tirar da flauta. No grave, a flauta pode ter um som amplo, solene, mas também sensual. No agudo, o som se torna muito mais brilhante. Eis um motivo de dizer que valoriza o som claro e prateado da flauta. A orquestra moderna comporta geralmente 2 ou 3 flautas. É preciso 3 para tocar esta dança extraída do balé Quebra-Nozes de Tchaikovsky. Um dos flautistas da orquestra é frequentemente chamado para tocar uma pequena flauta conhecida como flautim ou piccolo, que é muito curta e mais fina que a flauta comum e naturalmente produz sons mais agudos. A flauta pequena ou flautim é provavelmente o único instrumento da orquestra que se pode comodamente levar no bolso. Mas quando ele se faz ouvir, é o que menos se arrisca a passar despercebido. É a vibração de uma palheta que produz o som do clarinete. Esta peça é uma fina lâmina de vime fixada no bico do instrumento, de tal maneira que o sopro do executante lhe imprime uma batida rápida e regular. Escute o som do clarinete. Desde Mozart, a orquestra clássica comporta na maioria das vezes 2 clarinetes, às vezes 3. Mozart amava este instrumento e conhecia perfeitamente suas possibilidades.
Vocês vão ouvir uma amostra do que ele escreveu para 2 clarinetes. O primeiro toca o canto propriamente dito, como este. E o segundo toca no registro grave. Eis agora os 2 juntos. As notas graves têm algo de obsessivo. No registro mais agudo, a sonoridade permanece quente e rica. Eis um duo para flauta e clarinete, onde os 2 instrumentos tocam exatamente as mesmas notas, desencontradas, pois o clarinete começa um pouco antes da flauta. Nada poderia ser melhor para ilustrar a diferença de timbre. O clarinete baixo, destinado a emitir notas mais graves, é de maior tamanho. Foi mesmo necessário recurvar seu bico e seu corpo em forma de S. Sobrepondo a estas notas as notas cristalinas da celesta, você obtém um efeito mágico. O oboé é um instrumento de palheta dupla. 2 lâminas de junco ou vime, muito afinadas, atracadas uma contra a outra, parecendo mais ou menos um canudinho de refrigerante que foi amassado na ponta. O instrumentista aperta esta palheta dupla em sua boca e sopra entre as lâminas. Eis tudo o que se pode tirar de uma única palheta plantada na extremidade do oboé. Palheta essa que faz vibrar o instrumento. O oboé pode executar trechos muito rápidos com muita leveza. Mas ele pode ser igualmente misterioso e melancólico.
O timbre do oboé convém particularmente às melodias expressivas perto da romança, como este motivo de Schubert. O corno inglês é um grande oboé de voz mais profunda. Não é nem um chifre e muito menos inglês. De fato, ninguém parece saber ao certo por que ele foi batizado com esse nome. Comparemos o som de um corno inglês ao de um oboé. Primeiro, o oboé. Agora, o corno inglês. Como o oboé, o corno inglês também se presta à romança. Eis uma de Dvorak. Vejamos agora o fagote. É um instrumento de palheta dupla como o oboé, mas sendo formado de um tubo de cerca de 2,5 metros e pode emitir notas muito graves. Ele pode soar bastante seco quando toca em staccato, como aqui. Para o agudo, sua sonoridade pode ser estranhamente lamentosa. Quando Rimsky-Korsakov quis sugerir o gemido de um mendigo oriental em Sherazade, ele recorreu ao registro superior do fagote. Voltemos às notas graves com esse motivo de Bizet. O contrafagote desce ainda mais baixo. Eis as notas graves do fagote. E agora as do contrafagote. Compreende-se facilmente como uma tessitura tão grave, o contrafagote tenha raramente uma ocasião de se fazer ouvir como solista. Mas também não existe igual para fornecer ao conjunto fundações profundas e sólidas. Quando ele toca, é frequente que as pessoas nem prestem atenção, mas o que acontece é que ele toca no fundo da massa.
Veja se você pode reparar essa parte do contrafagote sob a sinfonia que a recobre. Todos os metais são tubos munidos de uma embocadura e terminados por pavilhão. Seu comprimento, sua grossura e sua forma mudam de instrumento a outro. Aplicando a embocadura a seus lábios mais ou menos apertados, o instrumentista pode emitir um certo número de notas por um mesmo comprimento de tubo. São as notas que correspondem exatamente às harmônicas naturais de uma corda de violino. Eis, por exemplo, as notas que se pode tirar de um trompete em si bemol apenas com os lábios e utilizando 145 centímetros de tubo. Com um tubo 5 centímetros mais longo, ouvir-se-ia esta série mais grave. Mas, qualquer que seja o comprimento do tubo, o trompetista só dispõe de uma escolha de notas bem restritas, com as quais o compositor deve também se contentar. É assim que Beethoven, escrevendo este solo de trompete, se limitava às notas permitidas por um único comprimento de tubo sonoro. Até a invenção do trompete a pistão, quer dizer, por volta de 1820, o instrumentista oferecia poucos recursos ao compositor, mas o pistão mudou tudo. O trompete moderno comporta 3 pistões, dos quais cada um acrescenta ao instrumento um certo comprimento de tubo. De fato, a ação combinada de 3 pistões põe à disposição do trompetista 7 comprimentos de tubos diferentes e lhe permite passar instantaneamente de um a outro. Uma área como esta não pode ser executada num trompete natural. Com sua sonoridade brilhante, o trompete domina tranquilamente toda uma orquestra, e na sua origem ele dominava até o estrondo das batalhas. Mas não se pede sempre ao trompete para tocar forte. Uma surdina introduzida no pavilhão não só abafa o som, como também o transforma. Escutemos um trecho de trompete. Primeiro, sem surdina. Com uma surdina comum, com uma surdina tipo chapéu, com uma surdina uá-uá, Os compositores modernos gostam muito de recorrer ao curioso efeito do trompete quase totalmente abafado, cuja expressão é às vezes inquietante. Escutem esses 2 trompetes.
Como o trompete, o trombone é formado de um tubo quase cilíndrico em todo o seu comprimento, mas em vez de pistão, é uma vara que permite alongá-lo ou encurtá-lo. A vara permite passar de uma nota a outra escorregando, daí o efeito ser chamado de glissando. Notemos também que o trombone, como todos os outros metais, pode receber uma surdina. É um trombone tenor que você acaba de ouvir. E uma orquestra sinfônica comporta habitualmente 2 trombones tenores e 1 trombone baixo. O trombone é suscetível de vivacidade e suas grandes dimensões não lhe impedem de executar trechos relativamente rápidos. Entretanto, o conjunto de 3 trombones se distingue por um efeito de poder e de majestade. A trompa moderna é formada aproximadamente de um tubo cônico de 3,60 metros, enrolado várias vezes sobre si mesmo e munida de um sistema de pistões análogo ao do trompete, de maneira que o trompista, assim como o trompetista, age conjuntamente sobre a embocadura e sobre o pistão para obter as diferentes notas. A forma da trompa e a disposição na qual é segurada permitem ao executante introduzir sua mão no pavilhão, o que tem como efeito abafar o som. Se o trompista sopra forte, sons abafados tornam-se particularmente metálicos. A trompa cromática é uma espécie de trompa de caça aperfeiçoada. Antes de ser munida de pistões, a trompa já tinha sido admitida na orquestra sob a forma de trompa de harmonia, que sofria as mesmas limitações que o antigo trompete chamado natural. Os compositores deviam se limitar às notas que o instrumento podia emitir. Três trompas participaram da execução desse trecho.
Eis agora um solo de trompa tocando uma melodia doce e expressiva. Não se poderia demonstrar mais claramente que qualquer área está ao alcance da trompa cromática. Eis, porém, outro exemplo, talvez mais característico, onde a frase musical exige o emprego de pistões, conservando, entretanto, algo da cor dos velhos toques de caçada. A tuba, o maior instrumento da família dos metais, é encarregada de dar as notas mais graves. Ela é normalmente encarregada de reforçar os graves e raramente toca em solo. Mas que outro instrumento poderia evocar com tanta justeza o caminhar sacolejado de uma pesada carroça puxada por um boi, como nesta passagem dos quadros de uma exposição de Mussorgsky? Eis, enfim, um instrumento de metal que, propriamente falando, não faz parte da família e está mais perto das madeiras. É o saxofone. Ele é de palheta simples como o clarinete e suas notas são determinadas pelos buracos que o instrumento fecha e abre à vontade. A sonoridade do saxofone é particularmente apreciada pelos compositores franceses, notadamente Bizet, que escreveu este solo célebre.
Poucos instrumentos são tão antigos quanto a harpa. Entretanto, é somente depois da invenção do sistema atual de pedais, há 1 século e meio, que ela foi regularmente admitida na orquestra. Graças a este sistema, cada uma das 47 cordas pode dar 3 notas, e o arpista tem os pés tão ocupados quanto os dedos. O glissando, característico da harpa, se obtém passando rapidamente os dedos sobre um certo número de cordas. A harpa, que nisso se parecia a todos os outros instrumentos de cordas, menos os instrumentos de teclado, produz harmônicas quando se para a vibração da corda em um ponto preciso. Eis um solo de harpa tirado do Capricho Espanhol de Rimsky-Korsakov. A celesta parece exteriormente a um pequeno piano, mas em vez de corda, ele é munido de lâminas de aço que, tocadas por um martelo, produzem um som cristalino. De uma maneira geral, os instrumentos de percussão são os que se bate ou se sacode. Seu papel essencial é marcar o ritmo e dar um caráter forte a alguns trechos. Muitos deles foram emprestados das músicas militares. Os tímbales, por exemplo, eram, na origem, um instrumento de cavalaria formado de 2 tambores hemisféricos, pendurados de cada lado da sela. A orquestra fez dele o mais importante dos instrumentos de percussão sob a forma de um jogo de 2, 3 e mesmo 4 tímbales, tocando notas diferentes. Os tímbales com efeito podem ser afinados segundo as necessidades da partitura. A afinação se faz seja apertando ou afrouxando as chaves dispostas em sua volta, seja por meio de pedal, que também se destinam a esticar mais ou menos a pele. O pedal permite, além disso, o glissando. As possibilidades dos tímbales são muito variadas e sutis,
mesmo que através de relações de nuances, de sons que podem ser estrondosos ou extremamente doces. Escutem o começo da Marcha do Suplício na Sinfonia Fantástica de Berlioz. A grande caixa, ou bumbo, vem diretamente das músicas militares. Ela produz um som grave, que evoca o trovão ou os canhões ao longe. Outros instrumentos descendem do exército, como a caixa clara ou o tarol, que é bem próxima do tambor comum. Sobre sua parte inferior são esticadas cordas metálicas ou fibrosas que vibram contra a pele por ressonância, daí essa sonoridade seca e crepitante. Há muitas maneiras de tocar os pratos. Pode-se entrechocá-los um contra o outro. Ou pegar só um que se segura no ar para fazer vibrá-lo com a ajuda de um bastão encapado com feltro. Ou ainda atritá-los docemente um contra o outro pelas bordas, o que produz um som delicado e quase imperceptível. Pode-se bater o triângulo em golpes separados ou também através de rolamentos. Eis o tantã, ou mais exatamente o gongo, formado de um disco de metal largo e pesado. Mencionemos 2 instrumentos da Europa Meridional usados no acompanhamento à dança. O tamborim, conhecido como pandeiro, é um pequeno tambor chato com uma só pele, guarnecido de sininhos em toda a sua volta. Pode-se bater e sacudir. Ou bater contra os joelhos. Uma outra maneira de proceder é molhar um dedo e passá-lo em volta do instrumento para obter este efeito. As castanholas se compõem de 2 pedaços de madeira dura, cavados de um dos lados, articulados juntos para que as cavidades se correspondam.
São também 2 pedaços de madeira mais longos e chatos, articulados através de uma corda, que formam o chicote. A imitação de um golpe de chicote é arrebatadora. Estes instrumentos da América Latina, o maracá, que não é sem analogia o chocalho do bebê, o caubas, que se bate com um bastão, e as claves que se entrechocam. Eis estes instrumentos tocando um ritmo sul-americano. No fim deste trecho, você ouviu uma área. Foi tocada pela marimba, que não é, aliás, o único instrumento de percussão capaz de tocar uma melodia. Ao xilofone, que é um jogo de lâminas de madeira dura e convenientemente afinadas. O vibrafone, que se toca mais ou menos da mesma maneira, possui um mecanismo rotativo que dá ao som um acento mais vivo. Encontra-se instrumentos parecidos ao xilofone em muitas regiões da Ásia ou África, mas, sem ir muito longe, eles são encontrados nas nossas orquestras como o glockenspiel, onde as lâminas de metal substituem a madeira. O som do glockenspiel evoca o carrilhão em puro som cristalino. O carrilhão tubular, com seus elementos de grande formato, se aproxima mais ao som dos grandes sinos. Creio que com esses exemplos passamos em revista todos os elementos da orquestra. Vejam se vocês são capazes de reconhecê-los juntos, tocando ao acaso durante a afinação da orquestra. Ou executando, para finalizar, esse grandioso tema de Henry Purcell.